Olá, eu sou o presbítero Roberto, está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E hoje, como eu sempre faço, eu quero trazer para você a explicação sobre 2 Coríntios, o livro que nós estamos estudando desde o início aqui, toda semana. Nós vamos hoje estudar o capítulo 12. Mas antes, porém, fique aí com a vinheta do nosso programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Pois bem, como eu sempre falo, como eu sempre digo, estou aqui com uma Bíblia pentecostal, uma Bíblia de estudo do João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia, ela tem várias variantes, tem várias explicações, é uma Bíblia de pastor do ano de 1995. E é sobre ela que nós estaremos fazendo o estudo. Se você tiver uma Bíblia aí um pouco mais nova, mais recente, a King James, por exemplo, ela está escrita com algumas passagens diferentes. Mas o texto, o contexto, o estudo é o mesmo, somente as traduções. Então, eu estarei aqui iniciando a partir do versículo 1 do capítulo 12. Vou ler, como eu sempre faço, e nós vamos fazendo o comentário aqui. Em verdade, que não convém, nós vamos falar sobre o título, tá? Nós vamos falar sobre o título, A Visão Celestial, o Espinho na Carne, capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Então vamos dar uma parada aqui no versículo 4, para entendermos o que Paulo começa a falar dessa visão celestial. Pois ele inicia falando de um homem que ele não pode chegar e afirmar se foi uma visão em espírito, se esse homem estava acordado ou dormindo, ou se foi uma visão que Deus lhe deu, assim como acontecia com Ezequiel, como aconteceu também com outras grandes pessoas que são relatados na Bíblia. João também teve uma visão semelhante. Então vamos seguir aqui para compreender. Quando ele diz assim, um homem em Cristo. Paulo se refere a si mesmo como um homem em Cristo, que foi levado ao céu a fim de receber revelações, provavelmente a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis do céu, reservado aos crentes. Esse grande privilégio e revelação, concedidos a Paulo, fortaleceram-no e capacitaram-no a suportar os sofrimentos prolongados e severos que lhe sobrevieram durante o ministério apostólico. Então, Paulo está se referindo aqui a essa visão que Deus lhe concedeu. Quando ele cita um homem, ele está falando em terceira pessoa. Então, ele está falando dele mesmo. É uma visão que ele tem maravilhosa do terceiro céu, onde nós muitas vezes falamos sobre isso. Nós estamos aqui no patamar da terra, onde nós vemos um céu, onde temos uma segunda parte, que é o segundo céu, e o terceiro céu, onde ali é onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado do Deus Todo-Poderoso. E ali é onde nós iremos morar. É ali onde nós teremos aquela morada, desde que você esteja aqui cumprindo tudo aquilo que foi designado para você, que é o chamado ID, que é a identificação de Cristo, onde você esteja realmente cumprindo com as coisas dos céus. Quando ele cita aqui terceiro céu no versículo 2, a Escritura indica que há 3 lugares chamados céu. O primeiro céu é a atmosfera que circunda a terra, acabei de falar sobre isso. O segundo céu
é o das estrelas. Então, já comentei sobre essa segunda parte. E o terceiro céu, também chamado paraíso, é a habitação de Deus, é o lar de todos os salvos que já daqui partiram. Sua localização exata não está revelada. Falei também sobre esta parte. Vamos seguir então a partir do versículo 5, que diz assim: De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão as minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então vamos parar aqui nesse 7 aqui, para que nós possamos compreender sobre esse espinho na carne que ele fala de Satanás. A palavra espinho comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou até de enfermidade física, mas não de tentação para pecar. O espinho de Paulo permanece indefinido, de modo que aqueles que têm qualquer espinho na vida pode assim aplicar a si mesmo a lição espiritual desta passagem. O espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele limitado. Ao mesmo tempo, esse espinho que Paulo se refere foi dado para impedir que se orgulhasse a respeito das revelações que recebera. O espinho que Paulo está se referindo tornou-se mais dependente da graça divina. Então vamos compreender um pouco sobre uma pessoa como Paulo, que você que faz a obra, você que prega a palavra, você que é missionário, você que é evangelista, você que é cooperador, você que tem enfrentado uma infinidade de problemas, não somente para estar levando a palavra a outras pessoas, mas também dentro de seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu ministério, onde você muitas vezes fica enfermo sem saber por quê. E esta é uma parte muito importante que eu quero frisar aqui. Porque algumas lideranças dizem que uma pessoa, quando vai, por exemplo, fazer uma visita em um lar e sai de lá enfermo, no outro dia não consegue nem caminhar, não consegue nem andar, porque está sobrecarregado com toda a enfermidade que havia naquela casa, eles dizem que isso não é de Deus, que a pessoa não está preparada para fazer uma visita, que a pessoa não está preparada para ser líder, que a pessoa não está preparada para fazer culto no lar. É engano seu, líder. É muito enganoso o que você está dizendo, você como líder. Aprenda aqui em Paulo para que você possa compreender o porquê muitas pessoas, quando fazem visitas em lugares que têm uma potestade muito grande, onde há ali pessoas que têm enfermidades, pessoas que passam por tribulações, e você começa a evangelizar, você vai sofrer na carne o espinho da carne. Você vai ter certeza que você está no caminho correto quando você começar a sofrer todas as perseguições. Quando você começar a sofrer as faltas e necessidades no dia a dia de algumas coisas. Você vai compreender que esse é o chamado espinho na carne. Então não negue-se do que a Bíblia está falando, você que é líder. Não negue-se de explicar corretamente a palavra verdadeiro, você que está dando estudo bíblico, porque a enfermidade, ela acompanha sim aqueles que são ungidos por Deus. A enfermidade, ela acompanha sim aqueles que têm chamado. A enfermidade, ela acompanha sim lideranças. Então não pense que você está imune a ficar enfermo de forma alguma. Você é um homem de carne e corre sério risco de ficar enfermo, sim. Vamos seguir aqui a partir do versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Olha aqui, ó. Olha o que Paulo pede. Olha o que Paulo pede para que essas coisas não aconteçam com ele, né? Acerca de qual 3 vezes orei
ao Senhor para que se desviasse de mim. Muitas vezes, quando Deus responde a oração sincera com um não, é porque algo muito melhor lhe vai conceder. Vamos entender e compreender essa oração de Paulo. Vamos voltar primeiro lá atrás, na passagem de Moisés, quando acontece de Moisés bater na pedra ao invés de falar com a pedra, e Deus diz que nem ele nem Arão irão entrar na terra que mana leite e mel. Moisés chega ao momento de clamar a Deus para que Deus permita que ele possa ver a terra. E Deus dá um não muito significativo para ele. Fala: não, Moisés, não, você não vai entrar. Você vai ver a terra, mas não irá pisar nela. O não é de Deus. E aqui é a mesma situação. Quando Paulo começa a orar por 3 vezes para que nada desse tipo de situações aconteça com ele, Deus também fala para ele: não, Paulo, eu não vou de forma alguma fazer com que você não sinta essas dores, que você não passe por essas tribulações, que você não tenha essas perseguições. O não ele é para enaltecer, é para deixar a pessoa muito mais firme na fé. E esse não de Deus, ele é para mim e é para você também, que faz a obra. Então nós temos que compreender quando Deus diz não, é não, mas é um não para que nós possamos ser mais firmes, para que nós possamos ter um pouco mais de qualificação naquilo que estamos fazendo. O número 9, ele diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade. Pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas enfermidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou mais forte. Olha aí. Olha aí como funciona a coisa. Porque quando estou fraco, então sou mais forte. E é por isso que Deus diz não, porque a graça de Deus nos basta. Vamos compreender aqui um pouco mais sobre essa questão. A graça é a presença, o favor e o poder de Deus em nossa vida. É uma força com poder celestial ortogado àqueles que invocam a Deus. Essa graça descerá sobre o crente fiel que suportar suas fraquezas e dificuldades, por amor do Evangelho. Quanto maior a nossa fraqueza e provações ao servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Aquilo que Ele nos outorga é sempre suficiente para vivermos nossa vida diária, para trabalharmos por Ele e para suportarmos nossos sofrimentos e espinhos na carne. Enquanto estivermos perto de Cristo, Ele nos outorgará a sua força celestial. Devemos gloriar-nos em nossas fraquezas e ver nelas valor eterno, porque elas fazem com que o poder de Cristo desça sobre nós e habite em nós, à medida que avançamos nessa vida em direção ao nosso lar celestial. Então, Paulo está falando aqui sobre a graça de Deus basta a Ele. Nos momentos maiores de aflição, nos momentos mais difíceis de nossa vida cristã, é essa graça que irá nos fortalecer. É essa graça que irá fazer com que, quanto maior a dificuldade que você está enfrentando, mais fé você tem que ter, sabendo que Deus irá te suprir. E Paulo está tocando neste assunto, pois quando passamos por dificuldades nos tempos de hoje, vamos colocar exemplos assim, um pouco mais do que nós estamos tendo. Então você está andando com um carro e de repente você vai fazer uma visita e este carro dá um problema e você leva no mecânico e o mecânico não consegue detectar este problema. O mecânico não consegue achar esse defeito e você vai ficar sem carro para poder fazer a obra. Você vai ter que ir a pé, vai ter que ir de um outro meio de locomoção, vai ter que fazer
as suas visitas de uma outra forma e o seu carro parado ali. Vamos citar outro exemplo. Você está saindo ali e sempre acontece algo para dar um impedimento para que você possa concluir a sua visita. Seja uma chuva, uma greve, uma paralisação, sempre tem algo que vai te atrapalhar. Isso é só um dos pormenores que eu estou citando, mas tem muito mais coisas que pode acontecer para impedir você de fazer a obra, onde vem ali muitas vezes problemas, vamos falar secundários, dentro de sua casa, com a sua esposa, com a sua companheira, com seus filhos, com vizinhos, com alguns amigos. Então, tudo isso vai fazer com que você necessite da graça para estar ali fazendo a obra de Deus. Vamos seguir um pouco mais aqui, falando ainda no capítulo 12. O desinteresse de Paulo tem um título aqui, a partir do versículo 11. Fui nécio em gloriar-me, e vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me deste agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Vamos parar aqui no versículo 15 e dar uma lida aqui na variante, quando ele diz que gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. O espírito de Paulo, de amor devotado àqueles a quem ele procura ajudar, é um exemplo para todos os pastores, professores, missionários e obreiros em geral. Suas palavras retratam o seu amor devotado, como de um pai por seus filhos. É um amor que o levava a gastar-se até o fim, para o bem dos outros. Um amor que não pensa em si, mas que demonstra genuína solicitude àqueles que estão sob seus cuidados. Paulo não quer nada em troca, contanto que seus corações estejam voltados para Cristo. Todo fiel ministro do Evangelho deve possuir esse tipo de amor. Então, Paulo está citando aqui, como eu já falei outras vezes, até nos meus podcasts, se Paulo ele chegou a ter filhos, se ele foi casado, porque isso que ele está falando é um exemplo que Paulo foi realmente casado. Pois uma pessoa só vai dar amor a outro e citar essa pessoa como filho para quem tem filho. Porque muitas vezes nós tratamos nossos filhos com tanto amor que esquecemos de nós. E tratar um filho com tanto amor assim não é para qualquer um. E Paulo tratava todo mundo por igual. Paulo lidava com todas as pessoas da mesma forma. Ele não tinha ali uma pessoa exclusiva para ele gostar mais do que outro. Ele gostava de todo mundo da mesma forma e tratava todo mundo com muito respeito e muito carinho. E é isso que coloca Paulo sendo um homem agraciado, que vivia debaixo da graça de Deus. Pois não é qualquer um que consegue lidar com tanto amor com as pessoas, mesmo sendo pisoteado, mesmo sendo acusado, mesmo sendo perseguido, porque isso acontece nos tempos de hoje e vai continuar acontecendo. Esteja você dentro do ministério ou longe dele, você vai ser perseguido, você vai ser acusado, vão te colocar de lado, vão te deixar para trás, mas você tem que amar as pessoas, você tem que continuar gostando deles. E aqui Paulo está falando sobre isso, que ele vai gastar o amor dele até o fim, mas ele vai ficar te amando, vai ficar gostando de vocês, queira ou não.
No versículo 16 diz assim: Mas seja assim, eu não fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aprovei-me de vós, por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Olha como Paulo deixa bem claro as questões, né? Colocando sempre Tito e alguns companheiros também como exemplo, né? Então ele coloca ali Tito na mesma situação que ele. Ele diz que Tito está convivendo da mesma forma. E é assim que nós temos que viver, de uma forma limpa, rígida e sempre amável com todos. Está terminando aqui nosso primeiro bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Voltei então aqui para concluir o capítulo 12, onde a partir do versículo 19 ele tem um título que diz assim: Os últimos avisos aos coríntios. Saudações. Então Paulo está repassando alguns avisos aqui e trazendo as saudações finais na sua carta à igreja de Coríntios. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, que tudo isso amamos para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias. E que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detratações, mexericos, orgulhos, por muitos. Que, quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes esta imundícia e prostituição e desonestidades que cometeram. Então, Paulo está citando aqui que na próxima visita que ele possa chegar em Coríntios, com certeza muitas pessoas estarão tristes com ele, não estarão felizes, principalmente com as cartas que eles receberam. Irão tratá-lo mal, irão tratá-lo com indiferença, ele não será bem recebido. E ele talvez até pode olhar para algumas pessoas e ver essa indiferença, mas ele não vai deixar de amar ninguém. Paulo está deixando bem claro sobre essa questão aqui. Ele segue falando assim, nessas detratações e mexericos. A Bíblia condena os pecados da língua que prejudica o próximo, como sendo ofensa grave contra a lei cristã do amor. Qualquer tipo de conversa que rebaixa ao próximo ou que difama seu caráter deve ser reprovada. A conversa ou menção de delitos do próximo deve ser feitos somente com o motivo sincero de ajudar tal pessoa ou de proteger os outros no reino de Deus. É muito difícil acontecer esse tipo de coisa. Porque quando acontece de você chamar a atenção de um membro da igreja
seja ele um cooperador ou ter um cargo ministerial, principalmente quando for uma pessoa que tem cargo ministerial. Principalmente, pois um diácono chamar a atenção do pastor, um presbítero chamar a atenção do bispo, um evangelista chamar a atenção do apóstolo. Então, muitas vezes isso daí vai causar intriga, vai causar um problema muito sério, porque a pessoa que está acima do cargo, ela não quer ser chamada a atenção por um de cargo inferior. Ela não está preparada para isso. E é isso que Paulo está falando, que nós temos que estar preparados para receber uma crítica dentro do nosso ministério. Temos que estar envoltos de uma graça tamanha para que não entremos em atrito com os nossos amigos e irmãos dentro da igreja ou fora dela. Mas quem é que está preparado para isso? Quem é que está hoje preparado para receber uma crítica, mesmo que seja construtiva? E é isso que Paulo está falando. Se você vai chamar a atenção de alguém, que seja para a construção do seu ministério e não para a destruição. Mas muitos hoje, infelizmente, preferem rebaixar uma pessoa, humilhar a pessoa, do que ajudar ela a crescer com o erro que ela cometeu. Não, eles preferem rebaixar, humilhar a pessoa de alguma forma. E isso é bem complicado. Isso é muito difícil você ver e ficar quieto, ficar ali sem se intrometer. É muito difícil você ver uma situação dessa e não poder ser participante. Tentar colocar uma solução viável ali para os dois casos. E eu, por exemplo, se eu vejo uma situação dessa e eu quero participar, eu quero ver se as partes envolvidas elas possam entender que o que está acontecendo ali é para a edificação da pessoa e não para a destruição, não para deixar ali seu ministério escondido, esconder ali a pessoa, colocar de canto e não deixar mais participar de nada. Então eu procuro tentar resolver dessa forma, mas muitas vezes não sou tão bem entendido também sobre essa questão. Vamos seguir aqui a partir do versículo do capítulo 13, que diz assim: E é esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Será confirmado por toda a palavra. Esse aqui é muito importante você compreender. A Bíblia, ela diz que nós temos, quando formos falar com alguém, quando for acusar alguma pessoa, tem que ter 2 ou 3 testemunhas junto conosco. Você de forma alguma pode acusar uma pessoa sem ter provas. De forma alguma você pode acusar uma pessoa sem ter em suas mãos algo que possa realmente comprovar que aquela pessoa está errada. É por isso que a palavra diz que você tem que ter mais 2 ou 3 testemunhas que também sabem da história, que viram tudo isso, para poder entrar nessa discussão, nesse assunto de um acusar o outro. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quanto estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que outra vez for não lhes perdoarei. Olha como é difícil isso. Vamos compreender aqui o que Paulo está falando. O amor de pastor aos membros da igreja requer austeridade e não somente afeição. Chega a hora em que a paciência termina e a sua caminhada, e para o bem da igreja, os transgressores não devem ser mais tolerados. É caso, então, de santa justiça e não de indulgência. Então, Paulo está citando aqui alguns procedimentos que muitas vezes a liderança tem que tomar. Ela não quer fazer isso, mas a repetição de erros constante de determinadas pessoas,
aquela situação se repetindo constantemente dentro do ministério, os erros que são cometidos constantemente, aí vai chegar uma hora que a paciência acaba. E o líder, por mais calmo que for, por mais graça que ele tenha, ele terá que tomar uma atitude mais dura, mais difícil. Vai ter que pôr no banco, deixar uns 2, 3, até 6 meses sem ter oportunidades. E quem é que vai aguentar ficar dessa forma? A outra pessoa não aguenta. Ela vai sair do ministério. E é por isso que a própria palavra diz que muitas igrejas são como as águas de um ribeiro, que são das águas que elas vão mudando constantemente de posição. As pessoas hoje não param em igreja porque não querem correção, não querem ser corrigidas. Vamos seguir aqui no número 3 do versículo do capítulo 13. E visto que buscai uma prova de Cristo, que fala de mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estás reprovado? Difícil isso aqui, né? Vamos compreender um pouco mais aqui. Examinai-vos e permanecei-vos na fé. Nenhum conhecimento é tão importante para os crentes como a certeza de que têm a vida eterna. Todos os cristãos professos devem examinar a si mesmos para ver se sua salvação é uma realidade presente. Olha aí, ó. Quem tem a garantia de estar salvo no dia de hoje? Você que está vendo esse estudo. Você pode bater no seu peito e falar: eu vou ser salvo? Você pode bater no peito e dizer assim, ó: eu estou garantido o meu passaporte? Você pode bater no peito e falar assim, ó: se eu morrer hoje, eu serei salvo? Não, porque todos nós vamos ser julgados ainda pelas nossas obras, pelas coisas que fizemos, pelos nossos atos. Todos nós seremos julgados. E quem irá decidir se nós seremos salvos ou não é Jesus, não somos nós. De forma alguma. É por isso que eu sou contra, muitas vezes, quando uma pessoa que, seja lá quem for, seja lá o que ela fez aqui em vida, aí os parentes falam assim: ah, essa agora está num lugar melhor. Como você pode garantir? Como você pode garantir que ela está num lugar melhor? Como você pode garantir que a pessoa que morreu, só porque ela fazia um bom trabalho, está num lugar melhor? E quando ela estava sozinha? E seus pensamentos? Será que não vai ter alguma coisa para responder? Ou será que Jesus estava errado quando ele disse que ai daquele que nunca pecou? Será que Jesus errou quando ele falou isso? Quando estava aquele monte de fariseus na frente de Maria Madalena para jogar uma pedra nela e condenar aquela prostituta? Será que uma pessoa que, quando ela só faz coisas boas, ela não peca, ela não erra? Todo mundo comete erro. Eu cometo erro, porque nós vivemos debaixo do pecado. Você precisa compreender isso daí. Vamos seguir aqui no número 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovado. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente,
não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Falei isso daqui. Paulo está tocando neste assunto. Porque se ele tivesse presente ali em Coríntios, da forma que a cidade estava indo, da forma que a igreja estava indo, ele teria que tomar atitudes que iria deixar as pessoas muito mais entristecidas com ele. Então ele tem enviado as cartas, tem colocado ali várias diretrizes, para que quando ele chegar, ele não possa ver tanta coisa errada, mas ele iria ver, não tinha ter jeito. Quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. E ele conclui aqui falando amém. Então vamos entender um pouco sobre essa questão da graça, amor e comunhão. A bênção interpretada por Paulo dá o testemunho da crença da Trindade mantida pela Igreja do Novo Testamento. Paulo ora para que os coríntios tenham continuamente a experiência da graça de Cristo, da sua presença, do poder, misericórdia e consolo, do amor paternal de Deus, com todas as suas bênçãos e da comunhão cada vez mais profunda com o Espírito Santo. Sendo essa tríplice realidade uma bênção sempre presente em nossa vida, nossa salvação estará garantida. Então, Paulo está deixando bem claro aqui, no finalzinho da sua carta, quando ele diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Devemos viver debaixo dessa graça. Devemos entender e compreender essa comunhão com o Espírito Santo irá sempre nos trazer benefícios. E ele está deixando bem claro essa questão. Espero eu que quando chegar aí as coisas tenham mudado pelo menos um pouco. Pois é necessário que as coisas mudem. É preciso que vocês mudem. Porque eu não quero chegar aí e ter que colocar indulgências, ter que colocar diretrizes. Eu quero chegar aí e tratar vocês com mais amor ainda. E é isso que Paulo está falando. Então, vocês que estão vendo esse estudo de hoje, compreendam sobre aqui o que Paulo está falando. Porque viver debaixo da graça é muito difícil. Não é para qualquer um. E aqui ele termina essa carta aqui, no versículo 13, falando sobre todas essas coisas. Que ele ama todo mundo, que ele quer chegar ali nessa próxima viagem e sabendo que muitas pessoas possam ter mudado. Paulo está deixando bem claro isso. Está terminando aqui nosso segundo bloco. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto para concluir nosso estudo de hoje. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto?
Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco. E para concluir esse estudo aqui de 2 Coríntios, pois nós chegamos no capítulo final do livro, dessa explicação maravilhosa que nós fizemos nesses últimos dias, nós falamos muito sobre o que Paulo havia falado e enviado as cartas, não somente à igreja de Coríntios, mas outras igrejas também. E aqui ele cita, em 2 Coríntios, ele fala sobre o julgamento do crente, onde algumas pessoas estavam julgando as atitudes daquelas pessoas que estavam cometendo erros dentro da igreja, e ele longe, não tinha como ele fazer mais do que era enviar uma carta para ver se essa situação mudasse, se poderia fazer com que essas mudanças, por mais que ele enviasse título ou qualquer uma outra pessoa ali no seu lugar, porque ele não poderia sair da onde ele estava e ir até Coríntios para resolver essas questões. Então ele estava orando, estava falando sobre debaixo da graça, para que muitas famílias, muitas pessoas pudessem se conformar e mudar as suas atitudes. Ele fala dos falsos profetas, de pessoas que estavam ali até achando que o que Paulo estava fazendo estava muito duro para eles, que seria mais fácil que uma outra pessoa pudesse ir até ali e ser o líder deles, ser o sacerdote, ser um apóstolo, mas uma pessoa que não pegasse tanto no pé, assim como Paulo fazia. Então Paulo ele cita aqui que a separação espiritual do crente devia ser mudada, eles tinham que se apartar de muitas coisas do mundo para que esse tipo de situação não tivesse assolando eles, não tivesse atrapalhando até os seus negócios financeiros, porque a igreja de Corinto, como eu já falei, sempre foi um lugar com pessoas que tinham uma situação definida financeiramente muito boa. E por esse motivo, eles queriam continuar levando a vida deles da forma que eles levavam. Eles não queriam mudar de forma alguma. Queriam continuar por ter uma boa conta bancária, por ter ali casas muito luxuosas, por ter roupas muito maravilhosas. Seria como o tempo de hoje, né? Uma pessoa que tem grandes bailes, troca de carro todo ano, tem chácara, tem sítio, tem apartamento na praia, tem avião, tem helicóptero. Então, esse tipo de pessoa, ela vai mais pelo lado financeiro, onde ela diz que muitas vezes até não precisa frequentar a igreja toda hora. Indo ali uma vez ou outra, está de bom tamanho, porque o seu lado financeiro ele não é afetado. Mas as pessoas se esquecem de Jó, que Deus permitiu que Jó fosse tocado. Então, quando Paulo está falando sobre essa separação espiritual do crente, que eles deveriam entender e compreender que não era dessa forma que eles deveriam continuar a sua vida, eles não estão compreendendo, eles não estão entendendo tudo isso. E Paulo fala também sobre o espinho da carne, porque aí ele vai tocar no assunto da graça. Muito importante isso para quem hoje atravessa por tantas dificuldades, que pessoa que é uma liderança, cooperador, que é um líder, pessoa que tem um chamado, que passa por tanta tribulação no seu dia a dia. A pessoa tem que viver na graça, e viver na graça é muito difícil, é muito complicado. Você tem que estar preparado, porque Jesus deixou bem claro, quando ele fala sobre a graça, se você for esbofeteado na sua face esquerda, dê a direita. Quem é que vai fazer isso nos dias de hoje? Quem é que vai suportar uma pessoa bater no seu rosto do lado esquerdo e você vai oferecer a outra face para a pessoa bater novamente? Não há um ser humano que esteja preparado para isso.
A pessoa que for hoje agredida, ela vai revidar. Com certeza ela vai revidar. Vai ser muito difícil ela não suportar essa agressão e ficar quieta. E se for relatado a ela, se ela for agredida novamente, ela vai revidar. E nós que estamos hoje na liderança, temos passado por tudo isso. Temos enfrentado esses problemas de pessoas nos apontar, nos acusar, sermos colocados muitas vezes de lado, sermos proibidos muitas vezes de falar algumas coisas, porque nós falamos e há muitas vezes em reuniões dentro da igreja deboche, quando você vai fazer um comentário ou outro, principalmente de passagem bíblica, porque eu tenho uma visão e muitas vezes um líder tem outra. E isso acontece, é normal, porque a divergência de opiniões, ela tem esse tipo de abate dentro da igreja, dentro do ministério. E essa divisão de opiniões, ela vai trazer muitas vezes esse tipo de problema. E não é de hoje, isso sempre aconteceu. Então nós passamos por esse tipo de problema quando temos principalmente nossas reuniões, quando temos que decidir algumas decisões dentro da igreja. Porque algumas lideranças, eles fazem com que a opinião deles prevaleçam. E por mais que haja uma reunião para ser comunicado algumas decisões, as deles já foram tomadas. Eles só fazem reuniões para estar nos comunicando o que eles já tomaram a decisão. Então a sua opinião, ela não vai valer em nada. Você falando ou não, já foi decidido. Já foi tomada uma posição. E Paulo está falando sobre essas questões, que nós temos que mudar, que temos que ter mudanças em tudo isso, que não pode continuar dessa forma. E todas as cartas que ele enviou, ele sempre tocou nesses assuntos, que tem que haver mudança para que tudo corra bem. É difícil? É. É complicado? É. Mas se você viver debaixo da graça, viver com espinho na carne, sofrendo todo esse tipo de coisa, e ainda assim ter o tato de lidar com essa situação, para você vai ser mais fácil para resolver as questões. Algumas pessoas podem até achar que você não tem pulso, mas a palavra, Paulo disse, vai chegar alguns momentos que eu terei que ser firme. Vai chegar alguns momentos que eu terei que tomar uma posição. Vai chegar alguns momentos que eu terei que punir algumas pessoas, mas vou punir porque eu amo, porque eu gosto. E isso é para fazer com que a pessoa cresça um pouco mais, e não para fazer com que a pessoa diminua. Não é para humilhar, de forma alguma. É para fazer com que essa pessoa possa compreender ainda mais. Então, essa palavra, esse estudo de hoje, é para você que muitas vezes está se sentindo desse jeito e está passando por todos esses problemas aí. E eu quero fazer uma oração por você. Mas antes, porém, eu quero pedir para que você possa compartilhar esse estudo. Que você possa entrar na minha rede social e me seguir, está aparecendo aí. A produção está colocando para você aí a nossa rede social. Que você possa fazer perguntas, que possa tirar suas dúvidas. Não fique em dúvida do que você pode chegar e perguntar para a gente. Porque a Bíblia, ela é muito extensa, ela é muito complexa. E tudo que está na Bíblia não é revelado para qualquer um, é para alguns. E se você tiver uma dúvida aí, nos pergunte, nós estaremos respondendo aqui, ou no podcast, ou dentro do próprio estudo. Na semana que vem, nós vamos entrar no estudo de Gálatas. E quanto mais você estuda, quanto mais você busca, mais cheio de conhecimento você fica. Muito mais, muito mais cheio de conhecimento, você pode entender e compreender as passagens. Então, é importante você participar de estudos. É importante de você não somente ler a Bíblia, mas estudá-la. Porque há textos e contextos para compreender as passagens. Então, só ler a Bíblia não adianta.
Você vai decorar passagens bíblicas, vai decorar versículos, mas não vai saber aplicar. É necessário estudar trecho por trecho, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que você possa ver o tamanho do poder que tem aqui. Porque Satanás não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer que você estude. Não quer que você compreenda o poder que tem aqui. E ele conhece muito bem. Então preste atenção no que eu estou falando. E é para você que eu quero fazer essa oração neste momento. Se você está passando aí por uma perseguição, se você está passando por uma tribulação, se está difícil para você que faz a obra, está difícil para você como liderança, você está enfrentando muitas coisas dentro do seu ministério. Então essa oração é para você. Eu não sei se você está podendo dobrar seu joelho agora. Eu não sei se você pode fechar seus olhos, mas se concentre somente em Deus e eu estarei orando por esta causa. Senhor e eterno Pai, neste momento eu clamo a Deus por pessoas que estão enfrentando tantas tribulações, servos seus que levam a sua palavra, pessoas, ó Pai, que foram preparadas para serem identificadores de Cristo. Pessoas que foram escolhidas para ir chegando em tantos lugares, como missionários, evangelistas, como pregadores da sua palavra, mas que estão neste momento, Pai, com tantas dores, com tantas perseguições, com tantas atribulações, Pai, e muitas vezes pensam em desistir. São para essas pessoas que eu estou pedindo agora, que o Seu Espírito Santo possa alcançá-los, possa fortalecê-los, pois a palavra Paulo diz que nos momentos que somos mais fracos, é aí que seremos mais fortes. Então fortalece, meu Deus. Fortalece essa pessoa, fortalece este homem, essa mulher, esse jovem, fortalece, Senhor, esse que é pregador da sua palavra, esse levita, esse cantor, esse papai querido que dança em coreografias, fortalece eles, meu Deus, aonde estiverem, pois sabemos, ó Pai, que há muitos ainda para estar levando a palavra, porque santo Tu és e eu te agradeço.